Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Thiago Afonso, eu sou discente de medicina da UFPE aqui em Caruaru e também sou coordenador geral da LAMIA. E hoje a gente tem a honra aqui de ver a palestra de sarampo como doença reemergente, com seus diagnósticos diferenciais, com a professora doutora Maria Ângela Rocha, que ela é professora e é regente também da disciplina de doenças infecciosas e parasitárias da FCM, da UPE, e chefe também do setor de infectologia pediátrica do Hospital Universitário do Oswaldo Cruz, da UPE, e coordenadora do Centro de Referência de Imunos Biológicos Especiais de Pernambuco. Em relação à aula em si, a gente solicita que os participantes não liguem as câmeras e os microfones durante a palestra, e que caso tenha alguma dúvida em relação à palestra da doutora Ângela, por favor, utilizem o chat para mandar perguntas, podem ficar à vontade em relação a essas. Vocês podem mandar pelo chat, que no final eu vou ler para a professora Ângela e a gente vai responder essas perguntas. No mais, eu queria agradecer a apresentação e a disponibilidade da professora doutora Maria Ângela, e também agradecer também a todos que compareceram a essa palestra, e desejo a vocês uma ótima palestra e um excelente simpósio após essa. Muito obrigado. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Lívia. Eu tenho uma vida universitária na faculdade, para mim é muito interessante esse todo repassar conhecimento, das ligas lá da faculdade, e então é um prazer, que eu acho que sempre é uma coisa muito motivadora. E hoje a gente vai conversar sobre sarampo como doença reemergente e diagnóstico diferencial. Então, eu dividi minha aula em três etapas. Então, a primeira eu vou falar realmente da importância de sarampo como uma doença reemergente, a epidemiologia, e muita preocupação, vocês vão falar muito sobre coberturas vacinais, porque é uma preocupação disso, essa doença só aparece porque a gente tem coberturas vacinais baixas. Depois eu vou falar um pouco da clínica do sarampo e as características clínicas e a, um conhecimento do diagnóstico e depois fazer um diagnóstico diferencial. Então, a gente vai começar nessa e tentar deixar um tempo para a gente discutir. Então, vamos lá. O sarampo. O sarampo é uma doença infecciosa aguda grave, isso é bem importante, que é uma doença grave que leva a óbito, altamente contagiosa. Para vocês terem uma ideia, entre os contatos de que a pessoa com sarampo, tendo contato com algumas pessoas, um contato mais próximo, 90% dessas pessoas, se não tiver imunidade, elas pegam desculpa, que tem contatos. E uma coisa importante que o sarampo, uma pessoa com sarampo pode contaminar de 12 a 18 pessoas. Olha isso, a proporção, como é importante. Deixa eu desligar aqui, porque eu estava uma coisa tocando aqui. Então, é uma doença exantemática macropapular, e o exantema dela é do tipo morbiliforme, morbile vem do latim, que é vermelho, e esse sarampo, esse exantema macropapular se caracteriza são as máculas de pápulas, são de tamanhos variáveis, são coalescentes, elas podem coalescer mais ou menos, mas uma coisa importante dos exantemas macropapular, de uma maneira geral, é que elas sempre vão deixar áreas da cor da pele, a área de vermelho. Então, você vê o vermelho todo, mas vê sempre ao redor a pele sã do paciente. Então, isso é que caracteriza um exantema maculopapular. E o morbiliforme é o característico do sarampo. A doença pode ser contraída por qualquer pessoa, em qualquer idade, sendo suscetível. E agora tem uma maior incidência em criança. Daí uma preocupação muito grande do Ministério, de todo mundo que da vigilância, de ter sempre as crianças, principalmente abaixo de 1 ano e abaixo de 5 anos, com boas coberturas vacinais, porque elas passam a ser a facilidade maior de se contaminar e fonte de contágio para muitas pessoas em casa e pegando toda a faixa etária. Então, essa é uma preocupação. A contaminação é pelo ar,
provocada geralmente por espirro, tosse. Essas doenças respiratórias, elas contaminam muito isso, através da fala, do espirro. Por isso, esse contato próximo, e agora a gente está vendo isso com o Covid, esse contato próximo é muito complicado para a contaminação. E todas as secreções são contaminadas. Uma coisa importante do sarampo é que em 2016, a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, considerou o sarampo erradicado nas Américas. E o Brasil recebeu esse certificado de erradicação. Quando todos os países das Américas, para ter esse certificado, o último que faltava tem que ter, pelo menos, sem nenhum caso de sarampo. Então, a gente tinha conseguido isso, mas, vocês vão ver, por falhas nossas mesmo, falha de cobertura, o sarampo volta, e aqui no Brasil, ele volta 3 anos depois, volta a coincidência muito alta. Para vocês verem aqui, isso aqui é um panorama, você vê que a data é de 2 de 2018, fevereiro de 2018, até 1º de 2019. A gente já estava erradicada desde 16, vocês estão vendo, e todo mundo, não só as Américas, mas todo mundo apresentou, em todos os países do mundo, ocorreram casos de sarampo. Alguns que notificaram, algumas ilhazinhas pequenas, é porque realmente foi falta de notificação. E a gente teve aqui, você vê que a gente teve importância na Ucrânia, 63 mil, mais 63, Índia, Madagascar, Paquistão, Filipinas, UE, e uma coisa que entre os 10 onde ocorreram o maior número de casos de sarampo, o Brasil está no 7º lugar, que não é nada, não dá nenhum orgulho e nada animador para a gente. E nessa ocasião, nesse período que eu disse aí em cima, de fevereiro de 2018 ao começo de 2019, o Brasil teve 10.662 casos. Mas vocês vejam que isso aqui não é... Outros países também tiveram menor proporção, mas esses 10, os top 10 não é nenhum orgulho disso, é ao contrário, o Brasil ficou no 7º lugar, que realmente foi muito preocupante e muito estressante para todos que trabalham com infectologia e vigilância epidemiológica. Uma coisa eu quero que vocês se lembrem, porque o sarampo tem vários sorotipos ou genótipos. Então, o que é a importância desses sorotipos, desses genótipos? Vocês veem que aqui é uma distribuição no mundo da incidência dos genótipos. E a importância de a gente saber essas incidências desses genótipos é porque a gente começa a rastrear a epidemiologia, de onde veio. Então, aqui, olha, eu salientei porque o genótipo D8 é esse que está em azul no mapa, é quem incidiu no maior número de casos nos países. O Brasil teve só, e já há algum tempo tem só o D8. E aqui, o Brasil todo é D8, e a gente teve uma sequência aqui também, o B3. Aí vem B3, B4, D8 e o H1. Então, a importância disso realmente é que, na realidade, a gente não pode dizer que o D8 traz maior gravidade do que o B3. Não, não é isso, não. Algumas modificações que o vírus sofre na sua estrutura, e eles são classificados um pouco diferente. Mas o que é importante a gente pensar, e eu acho que vocês devem lembrar isso, que na época, muita gente, quando eu dava aula, dizia, doutora, isso vai interferir na vacina? A vacina vai servir para todos os tipos, todos os genótipos. A vacina que a gente está usando, ela cobriria, sim. Na realidade, essas modificações não alteram a estrutura básica para ele não ter a resposta a essas vacinas que são programadas. Então, por isso que a gente pode ficar bem tranquila, a vacina é a mesma, estruturalmente, no país todo, independente dos genótipos que eles estão incidindo. Então, eu gostaria mesmo que vocês lembrassem disso, que a gente utiliza a mesma vacina e dá cobertura para os genótipos todos diferentes. Aí, por que a importância? Porque o sarampo voltou. Olha, a gente teve aqui, eu quero dizer, antes de dizer por que começou, porque voltou, que eu vou falar de vacinação, de cobertura vacinais, a gente tem aqui, em 8 de 1 de 2019,
aqui o mapa do Brasil, e aqui foram as unidades federadas que mais tiveram casos. Olha que coisa dramática. O Amazonas teve quase 10 mil casos, veio seguido de Roraima, o Pará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, e esses outros casos, isso deu um total, olha, de 10.274, e esse aqui, Pernambuco, nós tivemos, nesse período, 4 casos. Mas não deixa de ser preocupante. Lembrar que um caso pode já contaminar, como eu disse, de 12 a 18 pessoas, cada 12 dessa, mais 12 mais 18, e isso, essa proporção fica muito grande. O sarampo a gente tem sempre, eu digo sempre que a gente, se não correr muito antes dele, a gente sempre perde para o sarampo, porque a disseminação dele é muito rápida. Então, eu vou mostrar o que representou isso para Pernambuco, aqui, com esses 4 casos. Então, foi em 2018, quando começou a aparecer, a gente estava bem tranquila da erradicação. Então, uma pessoa, um rapaz de 27 anos, ele trabalhava numa multinacional e ele foi para Manaus a trabalho. E ele, em Manaus, ele passou só, olha, 1 a 7 dias, 1 a 5 dias, em julho de 2018. Ele, quando voltou aqui, a gente não sabia a situação vacinal dele, e ele, quando ele voltou aqui, no dia 6, ele estava em Recife, e no dia 16, ele começou a apresentar sintomas característicos e foi confirmado no sarampo. Então, o que é preocupação? Você vê um caso desse, o que representa, o trabalho que se tem em rastrear tudo isso, e a gente, o que a vigilância epidemiológica tem que fazer, o tempo que é desprendido. Olha, um caso. Então, nesse caso, era uma família com ele e esses 4. Quando ele voltou, ele teve contato direto com a família. Tinha uma menina de 2 anos, que 2 anos e não era vacinada, né? A gente sabe que começa a vacinar a partir de 1 ano, não era vacinada. Aqui, essa data em vermelho foi quando ela começou a vacinação, começou a clínica. Lembre-se que é de 7 a 14 dias, podendo ser até 18 o período de incubação, a gente vai ver depois. Essa criança era não vacinada, ela teve sarampo. Tinha um menino de 13 anos, que ele tinha 2 doses de tríplice viral em 2011, começou a apresentar a clínica no dia 27, e essas 2 doses, geralmente 2 doses dão uma cobertura muito grande. Eu não sei o que aconteceu, uma falha primária ou secundária dele, não sei a situação, se tem alguma dificuldade imunológica, esse paciente que não tinha, clinicamente, aparentemente não tinha, mas ele teve sarampo. Tinha uma adolescente de 19 anos, também com história de 2 doses, ela mostrava o cartão de 2 doses, aí a gente, em 2000, e ela também apresentou clínica. A única que não apresentou clínica foi a esposa, que ela tinha uma história anterior de sarampo e ela não teve. Então, em função, só quero mostrar a vocês a dificuldade, em função desse caso isolado que estava em Pernambuco, foi feita uma investigação dos contatos de 346 pessoas, foram vacinados os contatos mais próximos, 95 pessoas foram, vacinados todos os funcionários do local do trabalho dele, que eram 120, foi feita a divulgação da mídia, intensificou foi identificado, depois de tudo isso, não foi identificado nenhum caso secundário, porque essa agilidade que a vigilância epidemiológica teve com isso, fez com que não apresentasse. Nesse momento, a gente bloqueou isso. Mas vocês vejam que o trabalho que se tem desse rastreamento com um único caso. E aqui eu quero também mostrar que tudo isso acontece. E as dificuldades que o Brasil teve. Você vê que a gente, no Amazonas, na Roraima, teve muito a ver. Eu me esqueci de mostrar na primeira, ressaltar que a Venezuela estava tendo casos e entrou muita gente da Venezuela ali para a área da Amazonas e Roraima, Manaus. Mas um problema, eles não eram vacinados, os venezuelanos tinham muita dificuldade de vacinação, mas o problema é que a gente também não tinha feito o dever de casa. Se nossas cidades fossem vacinadas, nossos estados tivessem feito coberturas vacinais boas, a gente não tinha isso. Então, olha, você veja, Roraima aqui, quando a gente botou onde teve o maior número de casos, então, a primeira dose, nesse período aqui, né, em 2018,
só tinha uma vacinação, a primeira dose não dá uma cobertura ideal, só dá uma cobertura próxima de 90% quando você faz as 2 doses. Na primeira, a primeira dose, a gente não tinha coberturas boas. Você vê que Pernambuco, na primeira dose, até tinha. Pernambuco tem um histórico já de ter conseguido boas coberturas, mas na primeira dose, mas na segunda dose, olha que nível. Então, para você não ter bloquear sarampo, você tem que ter uma homogeneidade disso e que todo mundo tenha o ideal que seja pelo menos uma cobertura de 95% da segunda dose. Porque se ter a segunda dose, significa que tomou a primeira. Então, todo mundo ter a segunda dose tem uma cobertura na faixa etária que a gente está querendo de 95%. E você veja que a gente chegou muito longe disso. Então, quando chegou o pessoal aqui nessa área, Rondônia, Amazonas, que o pessoal que chegou na Venezuela, já chegando trazendo sarampo, porque estava acontecendo sarampo lá, então aconteceu todo aquele número que a gente teve nesse ano, acima de 10 mil casos de sarampo, predominando 9 mil e pouco na área de Rondônia e do Amazonas. Então, esse cuidado. Lembrar que o esquema vacinal, a tríplice viral é sarampo, rubéola, cachumba, a primeira dose é feita com 12 meses, e depois a segunda dose, que pode ser feita com a tríplice viral, que é sarampo, rubéola, cachumba, ou com a tetraviral, que inclui a varicela, com 12 meses. Então, você veja que a cobertura não justifica, com um ano, a gente ter uma cobertura melhor do que só 3 meses depois a gente não consegue. Parece que depois de um ano, a mãe se relaxa mais, a preocupação é a criança menor de um ano, que pode morrer mais, tudo isso, e depois relaxa. Mas não justifica, né, essa cobertura tão baixa. Só também para reforçar, por isso eu disse que ia falar muito de cobertura, para reforçar e vocês ficarem bem atentas quando forem orientar seus pacientes. Olha como vinha correndo aqui. Eu botei pólio, porque pólio também é uma preocupação, mas aqui a gente vai falar só de tríplice viral. Se você ver de 2000, a queda de 2011 até 2018, tanto na primeira dose como na segunda dose vem caindo. Então, não justifica uma vacina de graça que é oferecida dos postos. Essa vacina não falta, é uma das que não falta, e a gente ter coberturas baixas que de qualquer país, entrar uma pessoa com sarampo, tem um campo fértil para poder o sarampo proliferar. Então, porque a gente tem todas as coberturas lá. Você vê em 2018, isso é no Brasil todo, não estou falando de estados isolados, no Brasil todo, a gente teve uma cobertura na segunda dose de só 72%. Então, isso é 73% quase. Então, isso não justifica. E aqui eu sei que está grande, para a gente terminar essa parte de coberturas, você veja aqui, triviral, o do ano todo de 2019, esse acesso, essa informação foi do dia 28/5 deste ano, já a gente sabe que esse ano também foi um ano meio atípico com essa pandemia, mas essa pega o ano todo até o começo do ano, até antes da pandemia. Então, a gente, com a primeira dose, fazendo uma média de todos os estados, a gente conseguiu 91%. Agora, 91%, Pernambuco tem 98%, que é bom, acima de 95% já é muito bom, é o ideal. Mas você vê que a gente teve estados com coberturas bem mais baixas, tudo 80%, 84%, 80%, na primeira dose. Então, onde normalmente a gente conseguia uma melhor dosagem. Então, Pernambuco, realmente, ele sempre tem uma preocupação aqui, a gente até consegue bons índices de cobertura, mas esse índice aqui não faz com que a gente... E não você vê que não tem homogeneidade. Então, a gente tem que ter homogeneidade. Se tiver bolsões de pouca cobertura, o sarampo vai voltar, vai incidir, vai disseminar em todo o território brasileiro e vai levar a óbito e muita complicação. E aqui também, ainda para terminar, só lembrando aqui da última semana epidemiológica só que a gente teve acesso, que é a semana de 1 a 21, a semana 1 a 21, que vai de dezembro de 2019 até maio, aqui o fim de maio de 2020, começo da pandemia aqui, começava no começo de maio, aqui foi até antes da pandemia, que as pessoas estavam vacinando. O Brasil confirmou laboratorialmente 3.624 casos de sarampo, e estavam outros 3.000 em investigação. E desses aí, a grande preocupação, a gente teve Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, com 96% dos casos. Olha o número dos casos de Pará, 1.600, o que representa de disseminação isso?
Rio de Janeiro, 937, São Paulo, 600. São Paulo se preocupou muito e está continuando fazendo uma vacinação sempre de campanha, mantendo vacinação de campanha para cair esses níveis. O Paraná e Santa Catarina. Então, uma preocupação, não tem outra solução senão cobertura vacinal. Então, quero que vocês gravem bem isso. E aí, a vacinação que a gente faz, a vacinação são indivíduos, o esquema de vacinação, indivíduos de 13 meses até 4 anos, 5 completo, é necessário 2 doses. A primeira dose, como eu falei, com tríplice viral, aos 12 meses de idade, e a segunda dose com 15 meses, pode fazer com tríplice ou com tetraviral. Indivíduos, quando está com 5 a 29 anos, todo mundo tem que ter 2 doses de vacina, e esse intervalo, geralmente, 2 semanas, 2 meses, mas pode ser um mínimo de 30 dias. O indivíduo de 30 a 49 anos não vacinados tem que ter pelo menos uma dose. E agora, essa preocupação, ultimamente, nesse último surto, agora do ano passado para cá, essa faixa etária foi muito atingida, então estava se fazendo até quem mostrava uma dose, estava se fazendo até uma segunda dose nessa fase. Isso muda de acordo com a incidência de faixas etárias, assim, quando está em surtos. O profissional de saúde, todo profissional de saúde, independente de idade, tem que comprovar 2 doses, e agora, nesse último surto, estava se fazendo até uma terceira dose no profissional de saúde que ia trabalhar diretamente. E todas essas pessoas que vão viajar para os lugares que têm vacina, que tem a doença, está circulando o sarampo, eles têm que estar com o seu calendário em dia. Pelo menos todo mundo tem que ter 2 doses. E aqui, às vezes, esse 30 e essa idade aqui, até 49, e se estendeu também, quando apareceu em São Paulo um número maior, foi até 50, até 60 anos, porque estava incidindo muito. Então, essas modificações de cobertura vai de acordo com o surto que está acontecendo. Então, lembrar disso. E uma coisa que eu quero lembrar é que vacinação de bloqueio, quando está em surtos grandes, em menores de 1 ano, pode-se fazer a vacinação de bloqueio a partir de 6 meses de idade. Antes não adianta, que não responde, os anticorpos maternos vão neutralizar, e a gente faz, mas essa vacina não é contada, e quando tiver com 1 ano, começa a vacinação normal. Eu agora vou falar um pouco, como eu disse que agora é uma segunda parte, é a segunda parte que eu vou falar de sarampo como doença reemergente. E aí, sarampo como fase doença emergente, mas com a clínica dele. Então, olha que vocês veem aqui, o sarampo é um paramixovírus, né? O período de incubação do sarampo é de 7 a 14 dias, podendo chegar até 18, uma média de 10 dias. Abaixo de 7 dias é menos provável. Então, ela tem o que caracteriza o sarampo, depois a gente vai ver com mais detalhes. Aqui você vê dias de doença, começa no dia, quando ele começa com o sintoma, vem uma febre que vai em ascensão, geralmente 3, 4 dias, que esse é o período prodrômico catarral, junto com a febre. Então, um dia febre, um dia seguinte, ele já começa também uma conjuntivite, coriza, tosse, essa tosse inicialmente seca e depois tosse produtiva, pode aparecer o COPIC, que a gente vai ver com mais detalhe, nesse período catarral. Geralmente, 3, 4 dias dessa clínica, aparece o período exantemático, que é o período bem marcado da doença, onde o diagnóstico aí geralmente é feito, essa fase passa mais batido, e esse exantema vai em torno de mais uns 5 dias, e depois vai escurecendo e vai descamar, como a gente chama. Então, uma coisa que eu quero lembrar é que a contagiosidade do sarampo é de 1 a 3 dias antes do início do sintoma. Então, aqui, uns 2 dias ele pode, e aí ninguém está sabendo que a pessoa está doente, e mesmo nessa fase inicial, confunde muito com gripe, de uma maneira geral, até um resfriado inicial, e essa pessoa já está contaminando. Geralmente chama atenção, se não tiver um dado epidemiológico, só vai chamar atenção quando tiver com exantema, e o período de contagiosidade é de 2 a 3 dias antes dos sintomas, e vai até mais ou menos 4 dias depois do exantema. Então, a gente tem esse período aqui, a maior contagiosidade, final do período prodrômico e o comecinho do período exantemático, onde tem a maior carga viral sendo eliminada. Período prodrômico, 2 a 4 dias, nesse período catarral. O período exantemático é de 4 a 7 dias.
e o período de convalescência que vai depender da intensidade do quadro, que ele descama e vai terminando, no fim termina em torno de mais ou menos 2 semanas, de 10 a 14 dias de uma recuperação. E esse período prodrômico, o catarral, que eu quero que todo mundo assim fique alertada quando está tendo surtos, porque a febre é uma febre que vai em crescente, a tosse, ela é seca sempre e torna-se produtiva, coriza, conjuntivite, lacrimejamento, fotofobia. Uma coisa interessante é que a linfadenopatia cervical praticamente não acontece, ou é muito discreta, diferente de se você tiver com muita linfadenopatia, tem uma possibilidade de ser rubéola, que dá muita linfadenopatia. Uma astenia acentuada e a mancha de Kopp, que é um sinal típico patognomônico. A presença dela quase como confirma um diagnóstico dentro de uma clínica sugestiva, mas a ausência dela não afasta. Então, essas manchas de Kopp, que são aqui, olha, mancha na face interna da bochecha, são esses pontinhos. Tem gente que diz, parece até monilha, mas não, são os pontinhos bem marcados, certo? Geralmente o ponto branco com área vermelha ao redor, às vezes aqui, você vê que aqui é uma pessoa, um adulto, eu disse que esse é o dessa pessoa aqui, então é um adulto, a gente tem qualquer faixa, sendo suscetível, qualquer faixa pode ter, mas uma coisa que caracteriza o exantema, que ele aparece 1 a 2 dias antes, a mancha de Kopp, ele aparece 1 a 2 dias antes do exantema, e geralmente, no máximo, 2 dias depois desaparece. Às vezes, quando aparece o exantema, você já não vê. Então, no máximo, a gente vê a mancha de Kopp no segundo dia do exantema. Então, isso é bom sempre olhar, porque até a gente, quem não tem prática, quem não tem conhecimento, não é muito difícil você ver, puxa, não é uma coisa interna na boca, é bem na lateral da bochecha, e é bom sempre ver. Esses casos, esse caso aqui foi do Oswaldo Cruz, e esse aqui foi um dos últimos casos desse surto. E aí a gente tem o período da doença, que é que chama mais atenção, duração de 4 a 7 dias, você vê que termina ficando um total de 10 dias, chegando até 14 com uma cura completa, uma liberação completa, e todos os sintomas da fase catarral são acentuados, o exantema macropapular é bem importante, tem distribuição crânio-caudal, então, início da face, a seguida tronco e extremidades. Como ele aparece nessa sequência, ele também desaparece nessa sequência. Olha aqui, esses casos foi desses surtos, desses últimos surtos, esse aqui também, e você veja aqui, olha, o que eu falei para vocês, manchas vermelhas, pode ser mais coalescente ou menos coalescente, mas tem sempre a área de pele sadia. Você vê essa criança aqui, inclusive, está com a anetama grande, essa criança fez pneumonia associada, uma fotofobia que nem consegue abrir o olho, tem uma secreção, a secreção o olho fica aquela chorando, lacrimejando, daí também pode ter infecção secundária, bacteriana, tem que ter cuidado, e o próprio vírus pode dar comprometimento ocular, tem que ter esse olho bem lubrificado, tem que ter cuidado. Então, esse exantema, isso a gente... e a fase de contagiosidade é que eu digo, vai até 5 dias de maior contagiosidade do período do exantema. E aí, a fase de convalescência e descamação, tá vendo? Descamação. Esse é aquele menino que eu mostrei, aquele rapazinho que estava sentado, a descamação fulfurácea na barriga ou aqui na face, o exantema desaparece na mesma sequência, crânio caudal, entre o 5 a 7 dias, e aparece também, vai desaparecendo com a febre também diminuindo. Pode haver pruridos, geralmente não é tão intenso, você vê na zika, na época da zika, eu me lembro, o prurido é muito grande, as pessoas querem confundir com sarampo, mas pode ter, às vezes, com mais intensidade, mas geralmente é com pouca intensidade, às vezes a gente faz até um antihistamínico. Descamação fulfurácea é leve e moderada, no fim do exantema, respeita palma e planta. A tosse é o último sintoma a desaparecer, ele tosse durante muito tempo e vai ficar com bastante secreção, às vezes fica com secreção, e vê aí, ter cuidado, que nessa fase pode ter associação. Se na fase que ele já está, o sarampo começar a escurecer, ele volta a ter febre, então a febre volta, em vez de estar diminuindo, pensar em infecção secundária, bacteriana, ou até outra viral associada, porque já o sarampo não era para ter mais febre. Então, a persistência é infecção.
O curso total da doença, como eu falei, geralmente 7 a 10 dias. E eu quero falar um pouquinho do sarampo modificado. O sarampo modificado, geralmente, quando eu falo modificado, não é aquele sarampo que antigamente dizia atípico, que era com gravidade. Esse modificado são geralmente com menor intensidade e menor duração. E essa criança aqui, olha, o sarampo geralmente é do indivíduo que tinha algum tipo de imunidade, que aí faz um sarampo um pouco mais leve. E, geralmente, crianças abaixo de 1 ano, às vezes, têm anticorpo materno, até pode ter um sarampo um pouco mais leve. Pessoas com história de vacina anterior. Essa criança aqui tem um rash bem intenso, mas ela tinha uma dose de vacina, ela tinha 1 ano e 2 meses, tinha uma dose de vacina, e ela não caiu muito em estado geral, não fez pneumonia, pneumonite, não teve uma conjuntivite muito intensa, ela preservou um pouco o estado geral, e eu acho que essa dose significou também diminuição da intensidade, e também indivíduos que teve história anterior da doença e que não, e já tem muito tempo e essa imunidade caiu. É uma queda secundária da imunidade. Você fez a imunidade inicial, foi boa, e com o tempo você perdeu. Tem pessoas que fazem isso. E aí, às vezes, quando é um quadro, esse estava um racho bem característico, teve distribuição crânio-caudal, e às vezes a dificuldade, quando é muito leve, tem que fazer o diagnóstico laboratorial. Complicação do vírus, que a gente tem que ter uma preocupação muito grande, o próprio vírus já é muito ruim, dando otite, diarreia, quadro neurológico, encefalite, até após encefalite esclerosante subaguda, mas o quadro respiratório, as pneumonias e as broncopneumonias são mais importantes, pelo próprio vírus, dando quadros de muita intensidade, a pneumonia de células gigantes, e também com associação bacteriana ao vírus. E nesse momento atual é muito importante a gente se lembrar o momento do Covid. Por que todo mundo com a preocupação, vamos vacinar, está na época do Covid, vacinar contra o sarampo, porque essas doenças respiratórias, o sarampo baixa um pouco a imunidade das pessoas, e se estiver circulando o vírus Covid, pegar num pulmão que já está com processo inflamatório, que o indivíduo que está saindo, às vezes pode ter feito até um quadro um pouco mais leve do sarampo, então pode associar um vírus ou outra bactéria e complicar muito o caso e dar uma situação muito complicada e pode levar a um óbito pela pneumonia de uma grande importância. Aqui sempre os casos suspeitos, o caso suspeito sempre é uma suspeita clínica epidemiológica, casos confirmados sempre se irá assim. A gente também confirma clínica e epidemiologicamente, mas uma confirmação com bem robustez é pelo laboratório, isolamento do agente etiológico, a gente faz, na maioria das vezes, é o PCR, que é a reação de cadeia de polimerase, o RT-PCR, que aí ele mostra a estrutura do vírus, você caracteriza toda a estrutura do vírus, e é uma maneira muito segura de diagnóstico. Você vê que agora a gente faz a RT-PCR para o COVID, para os outros vírus, é uma maneira mais segura de a gente dar um diagnóstico. Ele presente afirma, e geralmente esse RT-PCR pode ser feito no início começa dos inícios dos sintomas, e o ideal é fazer até o 5º dia, mas dentro da primeira semana a positividade ainda é boa, então bom sempre fazer, lembrar isso, que já nos primeiros dias de doença o PCR está positivo, até quando o sarampo já começa a circular 2, 3 dias antes, até de início do sintoma, mas a gente faz sempre nos 3 a 5 dias, levando até o fim da primeira semana, e sorologia já no fim da primeira semana, a gente já tem IgM, e IgG aparece na segunda semana, a IgM pode demorar mais, e a IgM vai em ascendente. Então, isso aqui, toda vez que a vigilância epidemiológica está com o caso, é feito, se está no tempo hábil, faz o RT-PCR, se não, só utiliza a sorologia, se passou o tempo hábil do PCR, porque a sorologia vai demorar e a gente vai ter essa confirmação laboratorial. Caso suspeito de sarampo, é todo paciente que, independente da idade da situação vacinal, apresenta febre, exantema macropapular, e um desses 3 sintomas é a tríade, tosse, coriza e conjuntivite. E o caso confirmado a gente pode ser pelo laboratório, que é o mais seguro, mas também por vínculo epidemiológico e características clínicas. E agora eu vou falar um pouquinho do diagnóstico diferencial do sarampo com as doenças, diagnóstico diferencial com as doenças macropapular. Então, as clássicas macropapular são rubéola, escarlatina,
exantema súbito e eritema infeccioso. Então, a gente, sarampo e ita são as 5 clássicas, e a gente tem essas outras, essa daqui, o exantema faz a obrigatoriedade do quadro. Essas outras, como dengue, só a gente sabe, só 50%, 45%, até às vezes menos, é que dá um exantema, pode não, tem uns casos que não dão, a zika pode ir num percentual menor, enterovírus é que dá mais, chikungunya, então essas outras. Mas lembrar que na época de surto, até tem que lembrar das farmacodermias, que são reações alérgicas, o eritema polimorfo, outro vírus, lembrar que essas reações alérgicas, essa farmacodermia, geralmente não leva febre, mas o paciente pode estar tomando uma medicação por um quadro bacteriano específico, ele faz uma reação, então, lembrar sempre disso. E eu vou falar aqui agora um pouquinho de cada uma. A rubéola é um quadro que dá mais parecido com o sarampo, é outro agente etiológico, o togavírus, o período de incubação é um pouquinho maior, de 14 a 21 dias, e ele se caracteriza por uma coisa que é uma erupção de com menos intensidade, você vê que a febre, ele como geralmente abre o quadro clínico com linfadenopatia, a linfadenopatia é o quadro que antecede o exantema e dura semanas, essas linfadopatias a gente vê, pode ser aqui atrás da orelha, cervical, ele faz o que o sarampo não faz, e essas tosse, coriza, conjuntivite, mal-estar, com bem menos intensidade. Mesmo às vezes ele estando, a pessoa tendo aqui, é um adulto jovem, ele tem um quadro que o exantema é bem parecido com o do sarampo, também pode ter distribuição crânio-caudal, com quase a mesma obrigatoriedade do sarampo, mas ele chama atenção essa linfadenopatia que persiste durante muitas semanas. Tem maior benignidade, geralmente não leva a óbito, e a única coisa ruim disso é quando na grávida, porque pode ter repercussão para o feto. A gente tem agora aqui, essa não faz um diagnóstico tão direto com o sarampo, porque tem uma característica, mas como é doença exantemática, a gente vai pensando, é o estreptococo beta-hemolítico do grupo A, geralmente após uma angina, e ele tem uma erupção, que esse tipo de erupção, que a pele fica em lixa, que a gente parece a pele está arrepiada, tem uma característica importante, que é esse anantema, a língua bem vermelha, com essa saburra, e depois isso cai e fica a língua bem brilhante, que às vezes tem gente que nesse início aqui pode confundir com o Kawasaki, mas menos o sarampo não faz essa característica toda, e o sinal clássico, que vocês vão ver em prova, sinal clássico da escarlatina é o sinal de Filatov, que é essa palidez perioral e as bochechas vermelhas, e a acentuação nas dobras, que é o sinal de Pássia. O herpevírus, o 6 e o 7, que é o exantema súbito, geralmente uma criança pequena, geralmente abaixo de 3 anos, com benignidade, caracteriza por uma irritação muito grande da criança, uma febre, uma irritação, e quando a febre cai, quando o exantema cai, quando a febre cai, o exantema aparece. Então, é em lise mesmo, a gente dá diagnóstico, até por telefone, diz, olha, estava irritado, ou 3 dias, 4, irritadíssimo, apareceu o exantema, deixou a febre, desapareceu, 12 horas estava sem febre depois. Então, isso é o característico do exantema súbito. O parvovírus é o B19, uma das características principais é que ele tem essa face esbofeteada, você vê, tem rachas por aqui, mas essa face mais vermelha, mas uma das coisas, o exantema é rendilhado, geralmente predomina mais nas extremidades, mas uma das características é a recorrência. A recorrência, quando ele já está desaparecendo, às vezes, nos 10 dias, se a pessoa tem um estresse físico, ou muito sol, ou muito frio, ou até, às vezes, algum estresse emocional, ele volta a fazer novo exantema, mesmo que as outras características desapareçam. Então, essa é uma das características importantes do exantema súbito, que se prolonga. Às vezes, eu tenho crianças, pessoas de boa viagem, quando eu estava nos 10 dias, não sei o quê, vai na praia, leva um solzinho, volta a aparecer o exantema, embora, como eu falei, sem as outras características, sem a febre estar aparecendo, mas ele volta a ter exantema. E aqui é só mostrando aqui, mais uma coisa que eu quero, tudo eu já disse, eu quero dizer que todos eles aqui, sarampo, rubéola, eritema infeccioso e exantema súbito, a gente dá o diagnóstico na primeira semana
com a IgM, a sorologia. O sarampo pode levar a aborto, mas não leva a malformação. A rubéola leva a malformação e a aborto. O exantema, o eritema infeccioso pode levar a malformação, pode levar a aborto, mas não uma formação. Então, o único desses aqui que leva a uma formação é a rubéola, e só tem vacina para o sarampo e a rubéola. Os outros não têm vacina. Aqui, a gente tem que se lembrar que, nessa época, a gente tem que lembrar de outras doenças. A gente tem os enterovírus, Coxsackie, que dão mais quadros parecidos, às vezes dão com a diarreia aqui mais intensa, mas ele dá um exantema que pode sugerir, mas a gente lembrando toda a clínica de sarampo, as fases do sarampo, que tem a fase prodrômica, a distribuição crânio-caudal, esse aqui pode de repente aparecer na barriguinha da outra área, o sarampo tem uma distribuição crânio-caudal marcada, então a gente com isso vai fazendo a diferença, e se não puder, faz com os exames. Lembrar, não é possível esquecer nas arboviroses dessa época que a gente tem, dengue, que todo mundo sabe que tem umas características básicas, aquelas de sangramentos, aquelas coisas, a chikungunya, que pode dar em qualquer faixa etária, e adulto principalmente, dá um rash, mas tem envolvimento de articulação, com muito comprometimento, e a zika, que pode dar como olho vermelho. Esse menino fez uma reação quase ossicariforme da zika, tem muito plurido, mas também não tem geralmente, os quadros são mais leves, não tem aquele comprometimento do estado geral como o sarampo, e a gente vai fazendo o diagnóstico através dos conhecimentos clínicos e laboratoriais. E só para a gente aqui reforçar que as doenças exantemáticas, para vocês lembrarem: sarampo, exantema crânio-caudal, febre, tosse, coriza, conjuntivite, cólica e descamação furfurácea. Então, ele tem que ter exantema, febre e um desses 3 sintomas para fazer a tríade. A rubéola chama atenção, a linfadenopatía com exantema, tem tosse e conjuntivite, que são mais moderadas. Escarlatina, a pele lixa, sinal de Filatorf pástia, o enantema, aquela boca e língua framboesa, e pode ter descamação de pés e mãos. Exantema súbito, irritabilidade, febre alta, e fim da febre, início do exantema. E o eritema infeccioso, fase porfetiada, a exantema pode recorrer por semanas, com qualquer estresse, frio, calor, qualquer estresse emocional também. E uma coisa importante que eu quero falar, que a única maneira de a gente evitar o sarampo no Brasil não é culpar, os outros países não podem entrar, os outros países não vacinados. A gente tem que cuidar do nosso, assim, não se preocupar com os outros. Mas a única maneira é manter altos níveis de cobertura vacinal, o ideal é que tenha 95%, 95% a 100% da segunda dose em todos os municípios. A homogeneidade disso é que faz o vírus não circular. Isso mantendo o sistema de vigilância eficiente, detectar precocemente os casos importados e agir em bloqueios vacinais, e resposta rápida, com medidas efetivas de bloqueio, como eu falei, e a notificação, qualquer notificação, investigar, não subestimar. O sarampo, ele corre na frente da gente, então qualquer caso tem que ser bem investigado, comunicado, e só assim a gente não consegue bloquear e não ter esses números altos do sarampo no Brasil. Então é isso, minha gente. Eu até demorei um pouco mais, mas a gente tem um tempo para fazer as perguntas. Obrigado. Excelente palestra, professora. Você está conseguindo me ver? Deixa eu ver aqui, deixa eu entrar no... Isso. Eu agora estou. Voltamos. O pessoal está agradecendo bastante pela aula, falando que a aula foi maravilhosa, que foi excelente. É uma aula que dá muita informação. Deu para ouvir bem? Teve algum problema no áudio? Não, foi ótimo. Não teve nada com a internet, né? Eu estava preocupada com isso. Bom, estou à disposição. Tivemos algumas perguntas aqui no chat, aí eu vou fazer para a senhora, tudo bem? Tudo bem. A primeira foi a nossa professora, Eline Gomes, que ela está aqui presente também. Se a Eline quiser falar também, pode abrir o microfone. Prazer, e ela pode ficar à vontade também, para responder, perguntar e me ajudar nas respostas. Ela perguntou se o LACEN está fazendo RT-PCR para sarampo, inicialmente. Sim.
Tá. Normalmente tem que ser notificado e através do próprio sistema. Então, na hora que é notificado, é acionado o próprio pessoal da secretaria. Não, de ir direto, assim, tem que ter uma notificação e alguma indicação para ser feito, eles encaminham. Então, vai ser feito todos os casos suspeitos, o LACEN faz o RT-PCR. Excelente. A próxima pergunta foi Sara, que também é ligante aqui nossa, ela fez. Ela perguntou se a senhora poderia explicar como que funciona a profilaxia pós-exposição para o sarampo. Ah, sim. Olha, diferente o sarampo, na hora que tem uma exposição, a gente já fica preocupado, porque, somente se for no ambiente familiar, porque, às vezes, começou um sintoma, uma sintomatologia, começou hoje, ontem, você vê que antes, 2 dias antes, já estava podendo contaminar. Então, os contatos domiciliares susceptíveis, eles terminam tendo caso de sarampo. Só se tiver proteção ou por doença ou por vacina. Então, na hora que a gente tem que fazer, a gente tem que checar o que é que se faz. Vai nos cantos e vai saber a situação, o tempo que aconteceu aquilo, mas a situação de cada um, a situação imunológica de cada um. Lógico, se o paciente mesmo competente, se ele é vacinado anteriormente, checar na hora que ele não comprova a dose, ele tem que fazer esquema de vacina, certo? E aí faz uma dose, né? Se ele não tem esquema, uma dose, mas tem a segunda dose que dá imunidade, melhor com a segunda dose, mas a gente tem que ter um intervalo pelo menos de 1 mês, mas com essa vacina feita nas primeiras horas do contato, a gente já consegue, porque a partir de 10 dias começa a subir anticorpo, o período de incubação vai até 14, 18 dias, às vezes dá para a gente bloquear, e nos pacientes não tem uma imunoglobulina específica, as imunoglobulinas são as standards, que é um pool de várias, não é como a gente tem na hepatite B, na varicela, só tem anticorpo para aquilo, é um pool, mas a gente faz a imunoglobulina, no Oswaldo Cruz mesmo, quando eles às vezes iam para lá, pacientes imunodeprimidos. Pacientes imunodeprimidos em contato domiciliar com pessoa porque no paciente imunodeprimido a gente não pode fazer a vacina, porque a vacina é de agentes vivos, que tem uma contraindicação para fazer em pacientes imunodeprimidos, porque a própria vacina pode produzir a doença. Então, nesse caso, nos pacientes imunodeprimidos ou com comorbidades importantes, um idoso institucionalizado, tudo isso, a gente tem que fazer o bloqueio com a vacina e com a imunoglobulina instante. Os outros a gente cobre com a vacina. Os competentes, a gente faz a vacina atualizando o cartão, dando a cobertura. Se a criança for menor a vacina, como eu falei, se tiver menor de 1 ano, a gente faz entre 6, só pode fazer a vacina depois de 6 meses. A gente faz a vacina entre 6 e 1 ano, mas quando a gente começa a vacinar, vai esquecer essa dose zero é perdida. Então, o que é? Correr, ver a situação vacinal e de proteção de cada uma, saber quem é competente, quem é imunodeprimido, e fazer vacina. Teve dúvida, começa a vacina em todo mundo, não comprovou, começa a vacina, e se for um caso, principalmente se for um caso comprovado, e nos imunodeprimidos de imunoglobulina. Excelente. Eu acho que você até respondeu uma próxima pergunta, que também foi de Eline, que ela perguntou como que seria a doença vacinal no imunodeprimido. E ela também perguntou se a senhora tem visto muitos pacientes com HIV positivo, com CD4 menor de 200 e que foram vacinados equivocadamente. Pois é. Não, eu não sei se eu entendi a pergunta. Se ela diz assim, um paciente HIV que tem um CD4 baixo, tomar vacina, ter desenvolvido sarampo. Isso. Eu não tenho visto muito, engraçado, não tenho visto isso. Dá até uma segurança. São Paulo vacinou com 200, São Paulo estava vacinando. E não teve caso de sarampo, não. Lembrar que o sarampo é atenuado, até pode ser menos agressivo, a vacina do sarampo, menos agressivo do que o vírus selvagem, mas também a gente não pode arriscar. No paciente imunodeprimido, ele pode desenvolver, mesmo com a vacina, um quadro de maior gravidade, mesmo sendo um vírus atenuado. Então, a vacina, né, eu não me esqueci de frisar, mas vivo atenuado. Então, mas o vírus tem a capacidade de se multiplicar. Não tem. Normalmente, o paciente imunodeprimido, para fazer vacina de vírus vivo, para a gente ficar bem tranquilona, tem que ter um CD4 de 350 em diante, é maravilha.
A gente vacina todo mundo oprimido lá no Oswaldo Cruz. A gente faz tipo de doença. Até com, às vezes, com febre amarela, no surto, tudo isso. 300 é bom, até 300 é bom. Abaixo de 300 começa a preocupar. Mas com esse surto de sarampo, em São Paulo, eles vacinaram. Se tiver, como a gente, eu já peguei 15 CD4 e 15, 20, aí você entra fazer imunoglobulina mesmo, se tiver contato, e você não vai fazer. Mas para proteger por mais tempo, que a imunoglobulina é por períodos curtos, né? 45 dias depois, a imunoglobulina ele não tem mais nada. E é bom você fazer. Se está no surto, você avalia bem. Eu tenho feito isso. Quando eles chegam lá para o CRI, a gente avalia na indicação, avalia bem um CD4. A gente vê se ele está numa medicação, está controlado, está aquele CD4 baixo, mas está estável, a clínica não evidente. A gente tem feito, ele não tem apresentado. Então, mas se sempre tem que ter uma avaliação do especialista. E chegam muito lá no CRI para fazer essa avaliação. Então, mas eu sei que São Paulo vacinou com CD4 baixo, tomando esses cuidados. Ver como é que estava. Porque tem pacientes que têm muita dificuldade, mesmo com esquemas, fazendo esquema, trocando esquema, tem muita dificuldade de melhorar seu CD4. Às vezes ele baixa a carga viral e às vezes mantém um CD4 baixo. Então, a gente tem que sempre avaliar. Né? Excelente. A próxima pergunta foi de Bruno Oliveira e ela perguntou por que ou de alguma forma a vitamina A diminui a morbimortalidade de crianças com sarampo. Esse elemento terapêutico é utilizado atualmente na abordagem para esses pacientes? Sim. Eu, com aula, era já muita coisa, eu ia botar e vocês abrem isso na Secretaria de Saúde, o fluxograma do sarampo. Eu tinha esse fluxograma para botar, mas quando a aula de 30 minutos, aí eu fui cortando os slides, cortei isso. Desse fluxograma, eles volta a usar a vitamina A, variando de 50, 100, de acordo com a idade do paciente. Pacientes pequenos tomam 50 por uma dose única, às vezes a gente repete, mas o importante disso é porque é um vírus de epitélio, né, que gosta muito de muita infecção no epitélio respiratório. E o que se viu, que trabalho já antigo, já na época, lá para trás do sarampo, se via que o paciente que utilizava vitamina A, ele ficava com esse epitélio mais protegido e as complicações diminuíam. Então, é isso que está mantendo, Uma coisa que a gente tem que lembrar, que atualmente as crianças nossas tomam regularmente, tomam aquela dose de vitamina A. Então, até nem precisaria. Antigamente, eu pegava muita criança com hipovitaminose A, e as infecções do sarampo lá para trás, dos anos 80, para lá para trás, a gente tinha quadros muito graves respiratórios por conta disso. E aí se fazia, mas a criança tinha hipovitaminose A. Então, fazia infecções muito mais graves, o processo inflamatório era maior. Mesmo agora, as crianças tomando vitamina A, voltou a entrar nos protocolos, e isso teve uma época que a gente questionou, mas voltou a ter no protocolo, faz quando a criança está com a internada, e a gente, o Oswaldo Cruz fez, faz de acordo com a idade, faz a dose de vitamina A, que é a dose mínima, geralmente, para criança pequena, a mínima seria 50, vindo até a 150, 200 de dose, às vezes aumentando, e se faz, os estudos mostram que protege melhor, evita maior complicação respiratória. Não, é um elemento a mais para proteger o epitélio. Pronto, só isso. Ótimo. A última pergunta foi eu que fiz. Em relação às gestantes, que a gente sabe que a gente não pode fazer a vacina para sarampo nelas. Aí, como que a gente vai fazer o manejo se por acaso uma gestante apresentar um quadro de sarampo e como a gente pode fazer também esse manejo para o neonato? Olha, eu mostrei no último slide, até estava em inglês que eu ia passar e terminei não passando, que a doença sarampo não leva a uma formação de feto. A rubéola leva, o sarampo não leva. A repercussão para o feto é de acordo com a gravidade do quadro da mãe, como qualquer doença. Então, a mãe tem uma pneumonia importante, a pneumonia de células gigantes, de complicação, então a gente tem que tratar a mãe para que ela não tenha, a clínica dela não tenha a repercussão para o feto dela, e principalmente na fase, às vezes uma fase inicial, que pode levar ao aborto. Você viu no último quadro, eu botei, leva ao aborto, mas não leva a uma formação. Então, a gente tem que tratar essa gestante,
A imunoglobulina feita depois do quadro instalado não tem muita finalidade. Teve uma época lá para trás, eu sou antiga, eu estou falando lá para trás, porque eu sou lá para trás mesmo. Eu tratei das fases que tinham, até as quadros de cobertura vacinais era muito pior e não se tinha. Então, na realidade, quando só para terminar confundindo muito, a grávida, a gente acompanha a grávida. A grávida com um quadro instalado, a gente vai dar todo um suporte, mas o quadro instalado, a imunoglobulina não interfere mais. A imunoglobulina aí seria profilática. Por exemplo, se uma gestante não teve um contato muito grande em casa e ela for competente, então um contato em casa, ela é competente, tem gente até que não fazia imunoglobulina, porque não é imunoglobulina específica, deixava ver e tratar ela, certo? Também não existe uma droga antiviral bem efetiva. Não é como a gente trata a varicela com a ciclovir, com o CMV com ganciclovir, nenhuma dessas drogas antivirais tem uma boa resposta para o sarampo. Então, é um tratamento de suporte e as complicações. Se faz infecção bacteriana ou outra infecção viral, a gente traz associado. Então, a gestante, se ela for uma gestante, tiver uma gestação de gravidade, de risco, já tiver as complicações dela, tiver um contato com sarampo, então a gente pode pensar em fazer imunoglobulina para ela. A imunoglobulina humana, né? Que aí é uma stand, ver as dosagens e sempre combinar com o obstetra dela. Vacina, na gestão também não faz vacina. Excelente, professora. Muito obrigado. Se alguém quiser mais fazer alguma pergunta, o chat ainda está aberto. Professora, ela quer comentar ou quer completar alguma das respostas, eu quero deixar ela bem à vontade. Beleza. Deixa eu ver. Não sei se ela ouviu. Bom, então, olha, mais uma vez, eu achei que está na hora de terminar. Eu quero agradecer, eu estou vendo aqui o público. Eu disse para vocês, na realidade, público, se eu tivesse 5 aqui, também estaria contente do mesmo jeito. Eu acho que o repassar conhecimento, vocês multiplicam. Um aqui vai multiplicar para não sei quantos, então repassar não tem números. E eu quero que chamar a atenção, mais uma vez, que a gente é uma doença que a gente tem uma contagiosidade muito grande. A gente sempre pede para o sarampo, porque quando a gente descobre, ele já contaminou muita gente, porque antes dos sintomas começam a aparecer, então a gente tem que estar muito vigilante. Eu digo que a gente pede sempre de 10-0 para o sarampo, e a gente tem que, a única maneira de a gente se proteger é através de vacinação. Então, vocês que estão na ponta, às vezes estão em postos atendendo, ver o cartão vacinal, dizer que deve ser vacinado, é a única maneira efetiva, segura, com a vacina segura, uma vacina esses eventos adversos que às vezes foram ditos pode causar isso. Não, a gente acompanha os eventos adversos são os locais, respeitando os imunodeprimidos, a gente faz com a maior segurança, e até imunodeprimido. Então, eu quero que vocês sejam repassadores disso. Manter sempre esquemas vacinais em dia. Muito obrigada. Excelente, professora. A gente que agradece a sua aula e a sua participação hoje aqui com a gente. No mais, agradeço também a todos os participantes da aula que vieram aqui com a gente compartilhar também esses conhecimentos e aprender um pouco mais. E é isso, pessoal. Nossa